Saudações a todos os nossos amigos, os nossos irmãos, sejam todos bem-vindos mais uma vez a este canal. No vídeo de hoje nós vamos fazer um estudo sobre a conexão que existe entre o sétimo selo e as 7 trombetas. E nós vamos perceber que as 7 trombetas é uma sequência dos 7 selos. Nós vamos analisar todas as evidências possíveis, ok? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, agradecemos ao Senhor por esta oportunidade que o Senhor nos concede e pelo privilégio de compartilhar a Tua Palavra com os nossos amigos e os nossos irmãos. Te pedimos agradecidos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Muito bem, nós vamos seguir aquela sequência de estudo conforme os vídeos anteriores, nos quais nós analisamos os textos e fazemos comparação de um texto com o outro que fala do mesmo assunto. Apocalipse capítulo 8, versos 1, 3 e o 4. E depois nós vamos voltar nesses outros versos e nós vamos compreendê-lo corretamente. O verso 1 diz assim: quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Então, o 7º selo começa no capítulo 8, no verso 1. E é-nos dito que vai haver um silêncio no céu por cerca de meia hora. Muitos têm compreendido que este silêncio no céu por cerca de meia hora trata-se da volta de Jesus, pelo fato de que quando Jesus voltar, ele vai vir com todos os seus anjos. E nós vamos ver que esse estudo bem combinado, todos os versos, nós vamos perceber que não é isto. Nós podemos falar de forma assim clara, não trata da volta de Jesus. E nós vamos ver todas as provas. Então agora nós vamos pular o verso 2, porque ele vai falar das 7 trombetas. E nós vamos para o verso 3, que diz assim: veio outro anjo e ficou em pé junto ao altar, com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. Então o texto está nos dizendo no verso 3, vi outro anjo. No caso, este anjo só pode ser o próprio Jesus, porque nenhum anjo exerce essa função sacerdotal de utilizar incensário diante do altar de incenso. Só Jesus pode fazer isso, e como no Antigo Testamento era tipificado pela obra do sumo sacerdote. Só o sumo sacerdote exercia esse ofício sacerdotal. Portanto, este anjo, evidentemente que trata da própria pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. E no verso 4 é-nos dito: da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Então nós vimos aqui provas, evidências contundentes de que tratar-se aqui de uma última e finalizadora intercessão de Jesus, pelo fato de que foi-lhe dado muito incenso. E o texto também nos disse que ofereceu como as orações dos santos. Ou seja, são oração de súplica, de pedido de perdão. Entendemos ser dessa forma. Existem muitas formas de oração: orar pedindo perdão, orar intercedendo por alguém, orar por bênçãos concedidas, como o pão de cada dia. Existem muitas formas de oração. Porém, essa oração aqui trata-se de uma oração de pedido de perdão, pois trata-se de um julgamento e trata-se de um selamento. E não só isso, é o último deles. Então eu vou ler um texto que vai falar relativo a essa questão da oração. Isso está nos primeiros escritos, na página 252, que diz assim: entre os querubins havia um incensário de ouro, e subindo a Jesus as orações dos santos, oferecidas pela fé, e apresentando-as ele a seu Pai, uma nuvem de fragrância subia do incenso, assemelhando-se a fumo das mais lindas cores.
Portanto, o texto está nos dizendo que quando nós oramos a Deus, em nome de Jesus, Jesus apresenta a nossa oração diante de Deus e Deus responde essa oração. E é o que o texto a seguir nos diz. Subindo o incenso para o Pai, a excelente glória vinha do trono a Jesus e dele se derramava sobre aqueles cujas orações tinha subido como incenso suave. Portanto, as nossas orações, quando elas chegam a Deus, por intermédio de Jesus, é como um suave cheiro, um aroma, como um incenso aromático para Deus. Tá? Então Deus fica muito contente quando nós nos dirigimos a Ele em nome de Jesus. E Ele é muito bem aceito. Nós somos muito bem aceitos por Deus por intermédio da intercessão de Jesus. Agora nós vamos analisar especificamente o verso 5 deste 7º selo que diz assim: E o anjo tomou um incensário e cheio de fogo do altar e atirou à terra, e houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Então nós vimos aí duas ações distintas de Jesus. No verso 3 é nos dito que ele está diante do altar de ouro ou altar de incenso e lhe foi dado muito incenso para oferecer. Como incenso oficiado pelo sumo sacerdote, simboliza intercessão. Então, o texto é claro em nos dizer que Jesus está fazendo uma grande intercessão. E nós vamos perceber, pelo conteúdo do verso 5, que diz que ele vai pegar agora este mesmo incensário que ele oferece incenso, agora ele vai encher esse incensário com fogo do altar e vai atirar à terra. Em seguida vai haver trovões, relâmpagos, terremoto e vozes no céu, como ocorre na 7ª trombeta, como ocorre na 7ª e última praga, sempre dando a ideia, dando a compreensão de que é um ato final. Então fica muito claro aqui duas ações distintas de Jesus. Uma, ele oferece muito incenso, a outra, esse incensário que ele oferece incenso, torna-se inútil pelo fato de ele pegar um incensário cheio de fogo do altar e atirar à terra. Fica muito evidente aqui uma obra de encerramento. Nós chamamos de fim do tempo da graça, ou fechamento da porta da graça. Então até aqui nós vimos as claras evidências de que o 7º selo, que não é só capítulo 8, verso 1, mas é do verso 1 até o verso 6. Todos esses textos, todos esses versos, está falando inquestionavelmente do fechamento da porta da graça e do 7º selo. Muitas pessoas utilizam só o verso 1 para dizer que o 7º selo trata-se da volta de Jesus. Se eu ler o verso 2 e o verso 6, essa teoria, essa compreensão cai por terra, porque vai ficar bem evidente, bem claro, que as 7 trombetas, ela vem em uma sequência do 7º selo. Isto mesmo, é uma continuação. E os textos não permitem entendermos de outra forma ou de uma forma diferente. E nós vamos ver agora alguns textos dos testemunhos que vai realmente esclarecer bastante essa questão. É Primeiros Escritos, na página 279, diz assim: Foi-me indicado o tempo em que a mensagem do terceiro anjo estava a finalizar-se. A mensagem do terceiro anjo estava no fim. Veja o que diz a seguir: Vi anjos indo aceleradamente de um lado para o outro no céu. Um anjo com um tinteiro de escrivão ao lado voltou da terra e referiu a Jesus que sua obra estava feita e os santos estavam numerados e selados. Então vi Jesus, que havia estado a ministrar diante da arca, a qual contém os 10 mandamentos, lançar um incensário, levantou as mãos e com grande voz disse: Está feito. E toda a hoste angélica tirou suas coroas,
quando Jesus fez a solene declaração: continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Cada caso fora decidido para a vida ou para a morte. Enquanto Jesus estivera ministrando no santuário, o juízo estivera em andamento pelos justos mortos, a seguir pelos justos vivos. Então nós vimos aqui que Apocalipse 22:11, que diz lá o que é justo, continue na prática da justiça. Este verso, ele vem acompanhado de Apocalipse 8:5. Então esse verso de Apocalipse 22:11 é a continuação. Após Jesus ter lançado o incensário, ele vai dizer, feito está, ou seja, está terminado. Então o termo, a expressão correta e específica para determinar fim do tempo da graça é lançar um incensário e dizer, está feito, está terminado, acabou, encerrou-se a obra de intercessão e terminou o tempo da graça, ou o fechamento da porta da graça. Agora nós vamos no livro, no Grande Conflito, na página 665, que diz assim: quando se encerrar a mensagem do terceiro anjo, a misericórdia não mais pleiteará em favor dos culposos habitantes da terra. O povo de Deus terá cumprido sua obra, recebeu a chuva serôdia e o refrigério pela presença do Senhor. Acha-se preparado para a hora probante que diante dele está. No céu, anjos apressam-se de um lado para o outro. Um anjo que volta da terra anuncia que sua obra está feita. O mundo foi submetido à prova final e todos os que se mostraram fiéis aos preceitos divinos receberam o selo de Deus vivo. Cessa Jesus de interceder no santuário celestial. Levanta as mãos, com grande voz diz, está feito. Continuando aqui embaixo diz assim: todos os casos foram decididos para a vida ou para a morte. Cristo fez expiação por seu povo e apagou os seus pecados. O número dos seus súditos completou-se. Então, amigos e irmãos, nós vemos aqui quão claro ficou esses textos combinados com, no caso, Primeiros Escritos, página 279, e Grande Conflito, falando aqui da página 665, combinados esses textos, nós vamos perceber com clareza que o sétimo selo nada mais é do que fechamento da porta da graça, o encerramento da graça e da misericórdia de Deus. Deixando ele, no caso de Jesus, o santuário, as trevas cobrem os habitantes da terra. Naquele tempo terrível, os justos devem viver à vista de um Deus santo sem intercessor. Removeu-se as restrições que estiveram sobre os ímpios, e Satanás tem domínio completo sobre os que finalmente se encontram impenitentes. Terminou a longanimidade de Deus. O mundo rejeitou a sua misericórdia. Desprezou-lhe o amor, pisando sua lei. Os ímpios passaram os limites do tempo de graça. O Espírito de Deus, persistentemente resistido, foi por fim retirado. Desabrigados da graça divina, não têm proteção contra o maligno. Satanás mergulhará então os habitantes da terra em uma grande angústia final. Ao cessarem os anjos de Deus de conter os ventos impetuosos das paixões humanas, ficarão às soltas todos os elementos de contenda. O mundo inteiro se envolverá em ruína mais terrível do que sobreveio a Jerusalém na antiguidade. Então nós vimos aqui todas as evidências possíveis relativo ao sétimo selo. Agora nós vamos analisar dois versos que eu deixei para trás, que foi o capítulo 8, verso 2 e o capítulo 8, verso 6,
E aqui que nós vamos ver a conexão que existe entre o sétimo selo e as 7 trombetas. No verso 2 é dito assim: então vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Então, continuando o sétimo selo, no verso 2, introduz-se as 7 trombetas. Então nós vimos aqui que está assim conectado, está assim linkado, ou um elo de sequência de assunto. Então nós vimos, analisamos o verso 3, analisamos o verso 4, o verso 5, e agora o verso 6 é nos dito o seguinte: então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. Então, amigos e irmãos, que dizer desta compreensão? Existe outra possibilidade de que a volta, o silêncio no céu, cerca de meia hora, do verso 1, trata-se da volta de Jesus? Diante dessa clareza, da comparação desses textos, não fica margem para dúvida. Não entendo por que tantas pessoas acreditam e muitas com base no que outros dizem. Dizem que o sétimo selo trata-se da volta de Jesus. Menor evidência, se lermos esses textos, o sétimo selo, todos os versos em sequência, não existe uma evidência sequer que indica que o sétimo selo trata-se da volta de Jesus. Por isso nós estamos basicamente repetindo o vídeo anterior, para agora nós observarmos esse detalhe desta sequência de trombetas com o sétimo selo. Então, entendemos da seguinte forma: existem as 7 igrejas. Quando chega na igreja de Filadélfia, existe uma transição da igreja de Filadélfia para a igreja de Laodiceia, que é a igreja dos nossos dias, a 7ª e última igreja, e a igreja dos nossos dias. E quando chega agora, e também nós vimos lá no capítulo 4, e o capítulo 5, o capítulo 4 fala de uma corte celestial montada no céu. Nós vimos no capítulo 5 o livro utilizado nessa Suprema Corte Celestial. E agora esse livro é aberto no capítulo 6, o primeiro selo, o segundo selo, e chegamos ao 7º selo. E agora, quando nós chegamos no 7º selo, nós vimos aqui esse elo de ligação do 7º selo com as 7 trombetas, terminando com o verso 6, que diz: então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas se prepararam para tocar. No verso 2, lhes foram dadas 7 trombetas. No verso 6, que ainda está falando do 7º selo, diz que os anjos que tinham as 7 trombetas se prepararam para tocar. E aí nós vamos ver no próximo vídeo que no verso 7 diz que o primeiro anjo tocou a sua trombeta. Então, amigos e irmãos, ficou muito claro essa questão. Convém a você analisar cada um desses textos e formar tua própria opinião individualmente, porque todos nós somos livres para compreender. Mas aqui vai uma sugestão para que você não acredite no que os outros dizem, mas avalie, analise você individualmente, pessoalmente, se isto é de fato. Analise e compare todas estas evidências. Nós temos aqui, eu tenho aqui em mãos 4 livros. Ó, no livro História da Redenção, na página 282, coloca Apocalipse 8:5, lançaram o incensário como o fim da porta da graça. Neste livro, Primeiros Escritos, que eu já li, na página 279, coloca lançar o incensário do Apocalipse 8:5 como o fim do tempo da graça. Neste livro, Eventos Sinais, na página 195, coloca lançar o incensário de Apocalipse 8:5 como o fechamento da porta da graça. Este livro antigo, Preparação para a Crise Final, na página 110, coloca Apocalipse 8:5 como o fechamento da porta da graça. Portanto, ficou bem claro que o 7º selo, existem algumas questões muito interessantes. 3 coisas. Primeiro, Jesus faz uma última intercessão. Em seguida,
Jesus encerra sua intercessão lançando o incensário para a terra e dizendo está feito. E outro aspecto interessante é que nestes versos ele conecta assim de forma inquestionável o sétimo selo com as 7 trombetas. Ok, meus amigos e meus irmãos? Eu espero que este vídeo com estas informações seja importante para a sua vida. Haja visto que este é o assunto do fechamento da porta da graça, é uma questão, é um tema muito crucial para cada um de nós que desejamos ser salvo no final da história, ser salvo. E ninguém vai ser salvo sem passar por um julgamento e um selamento. Isso mesmo, Deus vai colocar um selo de identidade. Este me pertence, este é meu, está provado pelos livros do céu que esta pessoa me pertence e essa pessoa vai ser selado. Ok, amigos e irmãos? Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos os nossos amigos e os nossos irmãos. Este é o nosso grande desejo. Amém.